Olá, quinto ano! Hoje nós vamos aprender o que é modo verbal. Modo verbal caracteriza as várias maneiras de se utilizar um verbo de acordo com o sentido que se quer expressar. Nós temos o modo indicativo, que indica uma certeza. Vocês já viram esse modo durante as atividades da apostila, tá bom? Então aí nós temos a ideia de certeza em relação às ações. Temos também o modo subjuntivo, que indica uma possibilidade, ou seja, transmite a ideia de incerteza, né? O falante não sabe se a ação será de fato realizada. E nós temos também o modo imperativo, que indica ordem, pedido, orientação, conselho e expressa a intenção de que outra pessoa realize uma ação ou de que essa outra pessoa não realize uma ação. Vamos aos exemplos. No indicativo, eu tenho aqui alguns exemplos que demonstram certeza. Eu estudo francês, eu estudei música. Embora a frase 2 esteja no pretérito, no passado, indica que esse fato é uma certeza. Eu realmente estudei música. Eu estudava música na escola, jogo futebol toda terça-feira. Lembrando aí que o indicativo indica uma certeza. Por exemplo, a frase 4, jogo futebol toda terça-feira, indica algo que eu faço de forma frequente. Algo certo, né? Que é realmente de fato. No subjuntivo, eu tenho dois exemplos. Tomara que faça sol. Então, é uma possibilidade, é um desejo. Eu quero que faça sol, mas eu não sei se isso de fato vai ocorrer. Se ele se informasse mais, não falaria tantas bobagens. Então, se isso acontecesse, é uma possibilidade, tá? Não quer dizer que a pessoa vá se informar mais, né, sobre algum assunto. E no imperativo, nós temos aí os exemplos no afirmativo e também no negativo. Quando eu digo afirmativo, é uma ação que uma pessoa vai realizar. Por exemplo, compre a bolsa. Isso é uma ordem, né? Compre a bolsa. Ou misture tudo no liquidificador. Aí nós temos uma orientação, uma ação que vai ser realizada. Nós também temos o imperativo na forma negativa, ou seja, para alguém não realizar a ação. Então, não compre a bolsa ou não misture tudo no liquidificador, tá bom? Aí nós acrescentamos, quando é a forma negativa do imperativo, nós acrescentamos a palavra não, para que a ação não seja realizada, tá ok? Vamos ao exemplo dentro de um trecho. Mamãe, a professora quer que eu tire uma boa nota na prova. Estude bastante, filha. Veja que eu tenho 3 palavras em destaque, que são verbos, e eles estão em modos diferentes. No primeiro caso, o verbo querer está indicando uma certeza, um fato. A professora quer, isso realmente está acontecendo. Agora o verbo tire, o verbo tirar, né? Ele está indicando um desejo, uma possibilidade. Embora a professora queira, né? Isso de fato está acontecendo, ela quer. Eu não sei se vou tirar uma boa nota na prova. Isso pode acontecer ou não, ou seja, é uma possibilidade. E aí nós temos aí o verbo estude, que vem do verbo estudar, que indica um conselho, uma ordem. Então nós temos um modo imperativo, porque a mãe aconselha a filha a estudar bastante. Então nós temos aí os 3 modos verbais, né? O indicativo indicando aí certeza, né? Um fato real. O subjuntivo indicando um desejo, uma possibilidade, algo que pode ou não acontecer. E o imperativo indicando uma ordem, um conselho, tá bom? Nós também temos os verbos no infinitivo, ou seja, quando eles não estão flexionados, não foram modificados em tempo, presente, passado, futuro, ou modos indicativo, subjuntivo e imperativo, os verbos apresentam a forma nominal. E uma dessas formas é o infinitivo, ou seja, quando o verbo está no infinitivo, ele vai terminar em ar, er ou ir. Ok? O infinitivo é a forma original do verbo, é a forma que ele ainda não se modificou, ele não se flexionou, como dançar, falar, escrever, sofrer, sorrir e trair. Observem que esses verbos que eu coloquei como exemplo terminam em ar, er ou ir. E aí, a partir deles, se formam outros verbos, porque eles são flexionados, ok? E aí nós temos a questão dos textos instrucionais, como receitas, os infográficos que nós estamos vendo na apostila. Nesses tipos de texto que trazem orientações, ordens, conselhos, nós podemos usar a forma do verbo no imperativo ou no infinitivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. No imperativo, respeite a sinalização. No infinitivo, respeitar a sinalização. Observem que no infinitivo, o verbo respeitar está na sua forma original, terminou em ar. E aí, no imperativo, ele foi flexionado de acordo com o tempo, com o modo. E aí, passando para o modo imperativo, nós tiramos o finalzinho do verbo, o original,
e flexionamos ele para respeite. Segunda frase, no infinitivo falar baixo, o verbo falar na sua forma original, terminada em AR. E aí no imperativo fale baixo, indicando uma ordem. No infinitivo, na terceira opção ali, bater tudo no liquidificador, terminou em er, né, na sua forma original. E aí no imperativo, indicando uma orientação, bata tudo no liquidificador, tá bom? Agora vamos às atividades, começando pela página 60 da apostila. Aí nós temos na atividade número 1, 3 frases, então vocês precisam relembrar do que eu já expliquei no início da aula e relacionar os verbos destacados com a ideia expressa por eles. Então nós temos os verbos use, respeitassem e acreditam. Então qual deles indica certeza, qual indica possibilidade, qual indica ordem, tá? É só vocês acrescentarem ali a letra a cada quadrinho. Depois, vocês vão identificar o modo verbal das palavras em destaque nas frases. Por exemplo, na letra A, eu tenho o seguinte verbo, evite. Vamos ler a frase. Na rua, evite pedalar ouvindo música. Observem que o verbo evite está expressando uma orientação. Então, ele é um verbo no modo imperativo. É isso que vocês responderão aí. Na frase B, nós temos dois verbos. Ao parar nos semáforos, deixe a marcha leve. Fica mais fácil de arrancar quando ele abrir. Então, primeiro verbo, deixe. Deixe está indicando uma orientação. Ao parar nos semáforos, deixe a marcha leve, uma orientação. Então, o verbo deixe está no modo imperativo, ok? Fica mais fácil de arrancar quando ele abrir. O verbo fica está indicando uma certeza. Então, ele está no modo indicativo. Agora, as letras C, D e E, vocês vão tentar descobrir o modo verbal de cada verbo de forma individual, tá bom? A atividade número 3 da página 61 pergunta qual é o modo verbal que predomina no texto e pede para que vocês justifiquem a resposta. De que texto estamos falando? Do infográfico que está lá na página 58. Então nós temos aí os três modos verbais, imperativo, subjuntivo ou indicativo. Vocês vão observar que lá no infográfico da página 58, o modo verbal que predomina, que está mais presente no texto, é o imperativo. Por quê? Vamos justificar isso. Porque o texto, o infográfico, ele tem esse objetivo, essa finalidade de orientar, de dar orientações sobre como ciclistas e motoristas devem agir no trânsito. Já então que o texto tem esse objetivo de dar orientações, ele está utilizando mais verbos no imperativo, tá bom? Na atividade 4, vocês analisaram cada frase e aí vão relacionar os verbos destacados com a ideia que eles expressam. Então, vocês observem aí que em cada frase os verbos já estão em destaque. Vocês precisam ler elas, observar, refletir e perceber se o verbo está indicando a ideia de certeza, ou seja, se é um verbo indicativo, se está indicando a ideia de possibilidade, se é um verbo no subjuntivo, ou se está indicando uma ideia de ordem, porque está no modo imperativo, ok? Na atividade número 5, nós vamos trabalhar um pouquinho os conceitos de verbos no imperativo e no infinitivo. Vamos relembrar aqui algo que eu já expliquei no início da aula. Nos textos que apresentam instruções, orientações, conselhos ou ordens, nós temos essa opção de usar os verbos no modo imperativo ou no infinitivo, como nos exemplos abaixo. Respeite a sinalização, no modo imperativo, indicando uma ordem, uma orientação. Já no modo infinitivo, essa mesma frase é escrita da seguinte forma: respeitar a sinalização. O que muda de uma para outra? O sentido? Não, mas o modo como o verbo está flexionado. No caso do infinitivo, ele termina em AR, então é o verbo em sua forma original. Digamos que é a sua primeira forma, ela não foi mexida, ela não foi modificada, flexionada. Já no modo imperativo, o verbo respeitar, da sua forma original, ele é flexionado, ele é modificado. Então, ele ganha uma nova forma e o finalzinho dele foi modificado. Então, vocês vão observar cada um aqui. São dicas presentes lá no infográfico da página 58 e vão colocar 1 para os verbos no imperativo e 2 para os verbos no infinitivo. Por exemplo, na dica sinalize, que é a quarta dica ali da primeira coluna. Sinalize está no modo imperativo. Por que eu sei isso? Primeiro, porque o verbo não está terminando em AR, ER ou IR. Se ele estivesse terminando em AR, ER ou IR, ele estaria no modo infinitivo, ok? Então, eu já sei que aí está no modo imperativo, porque está indicando uma orientação também. Lá no último, reduzir, observem que o verbo está em sua forma original, ou seja, terminando em IR. Portanto, ele está no infinitivo. Se ele estivesse no imperativo, no modo imperativo, ele estaria reduza, né, indicando uma ordem, um conselho, uma orientação, tá bom? Na atividade 6 da página 62, vocês indicarão a classificação do modo dos verbos destacados. Então, em cada frase tem já o verbo em destaque
e vocês precisam associar aquele que está no modo indicativo, ou seja, que representa uma certeza, ou aquele que está no modo subjuntivo, que é uma possibilidade, ou que está no modo imperativo, que indica uma ordem, um conselho, um pedido, uma orientação, tá bom? Na atividade 7, vocês precisam completar as frases conjugando os verbos entre parênteses no modo imperativo e na pessoa indicada. Então, vocês já sabem que o modo imperativo vai indicar uma ordem, um conselho, uma orientação. E nós precisamos prestar atenção à pessoa também que está entre parênteses. Vamos fazer alguns juntos. Na letra A, eu tenho o verbo fazer, no infinitivo, porque termina em ER, ou seja, em sua forma original, eu preciso flexionar ele, observando também a pessoa que está entre parênteses, que é vocês. Então, eu poderia pegar o verbo e colocar: faça tudo como a professora indicou. Ou seja, estou dando uma orientação, uma ordem. Faça. Estou pedindo para que se realize uma ação. Porém, eu preciso considerar a pessoa, que é vocês. Então, eu não posso dizer faça, eu preciso dizer façam tudo como a professora indicou, já que estou me referindo a vocês, tá bom? Na letra B, nós temos o verbo jogar no infinitivo, porque termina em AR, e a pessoa é você. Observem que você está no singular. Então, eu posso dizer: não jogue lixo pela janela, indicando uma pessoa no singular, e aí também estou usando o verbo jogar no imperativo: não jogue lixo pela janela. Na letra C, eu tenho o verbo preservar. Então, eu poderia dizer: preserve o meio ambiente para que o mundo seja melhor. Não, está incorreto, porque eu preciso considerar a pessoa, que é nós, no plural. Então, eu posso dizer: preservemos o meio ambiente para que o mundo seja melhor. Se eu dissesse preservem o meio ambiente, eu estaria falando de você somente, mas me refiro a nós. Então, preservemos o meio ambiente para que o mundo seja melhor. Letra D, nós temos o verbo comprar e começar. Os dois estão no infinitivo porque terminam em AR. E a pessoa é você, ou seja, uma pessoa só singular, ok? Então, eu poderia dizer: compre agora e só comece a pagar no Natal. Considerei a pessoa, uma única pessoa, estou pedindo para que alguém realize alguma ação, ok? E também utilizando os verbos aí no imperativo. Letra E, verbo julgar, e a pessoa é nós. Eu poderia dizer: não julgueis as minhas ações. Se vocês ficarem em dúvida, é só colocar a pessoa à frente do verbo, ou seja, vós julgueis, ok? Que dá bem certo isso. E letra F, eu tenho o verbo encontrar e a pessoa é tu. Eu poderia dizer: encontra a solução deste problema. Utilizei o verbo encontrar no imperativo, né? Encontra. E também considerei a pessoa, tu, ok? Que na conjugação do verbo infinitivo, se eu conjugasse esse verbo encontrar, no infinitivo, a pessoa tu, nós teríamos tu encontra, ok? Por isso eu utilizei então aí a forma imperativa encontra. Nas demais letras, até a próxima página, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Agora nós faremos as páginas 27 e 28 do CA, sobre o mesmo assunto. Aqui vocês precisam completar as frases com os verbos indicados entre parênteses. Então vamos lá, na letra A eu preciso utilizar o verbo decorar. Os no pretérito perfeito do indicativo. Então já sei que pretérito é passado e indicativo é algo certeiro, que indica certeza. Então os arquitetos decoram o museu. Não, incorreto, porque decoram está no presente, precisa usar no passado. Os arquitetos decoraram o museu. Isso significa que é algo que indica certeza e está no pretérito, respeitei o tempo. Letra B, pedi a eles que organizar as provas nas pastas. Aí eu preciso utilizar o verbo organizar flexionado no presente do subjuntivo. Ou seja, no presente, no agora, subjuntivo indica uma coisa que é uma possibilidade, pode ou não acontecer. Então, pedi a eles que organizem, presente, as provas nas pastas. Eu pedi que organizem, mas se isso vai acontecer ou não, não tenho certeza. Então, uma possibilidade. Respeitei também o modo subjuntivo, ok? E aí vocês vão tentar fazer as letras C, D, E e F sozinhos. Vamos lá, vamos só analisar aqui. Letra C, os motoristas dirigir com cuidado em frente à escola. Verbo dirigir, vocês precisam conjugar ele, ou seja, flexionar no presente do indicativo, no agora, e indicativo é algo que indica certeza, tá bom? Letra D, o verbo dançar no futuro do subjuntivo. Então, algo que ainda vai acontecer, mas que é uma possibilidade, pode ou não acontecer. Letra E, o verbo solicitar no presente do indicativo. Então, no agora, e também um verbo que indica algo certo, uma certeza. E letra F, estudar no futuro do subjuntivo, ou seja, algo que ainda vai acontecer no tempo futuro, e subjuntivo, lembrando que é um modo que indica uma possibilidade, tá bom? Na atividade número 15, vocês precisam indicar o modo, seja subjuntivo ou indicativo, de cada verbo que está em destaque.
Se tiverem dúvida, podem ler essa explicação que está aqui ou na própria apostila de vocês, também voltar ao início do vídeo para relembrar o que é subjuntivo e indicativo, tá bom? Então, por exemplo, na letra A, esperamos que todos façam sua parte no trânsito. Claramente, esperamos que todos façam sua parte no trânsito. Essa frase está no modo, o verbo, né, está no modo subjuntivo, está indicando uma possibilidade. Se eu espero que todos façam, isso significa que isso pode ou não acontecer, tá bom? E aí nós passamos para a próxima página, onde vocês vão completar uma receita utilizando os verbos do quadro no modo imperativo, ou seja, aquele modo que expressa ordem, orientação, pedir, conselho. Nós temos aqui os verbos do quadrinho, estão todos na forma infinitiva, observem que terminem em AR e também em ER, ok? E aí vocês vão completar a receita com esses verbos. Por exemplo, já aqui no item 1, o abacaxi e corte-o em fatias. Será que eu poderia colocar assim o verbo colocar o abacaxi e corte-o em fatias? Não encaixou primeiro com o contexto, com o sentido da frase. Eu poderia utilizar aí então o verbo descascar. Descascar o abacaxi e corte-o em fatias. Mas se eu utilizar descascar, eu estaria utilizando na forma infinitiva. E o comando da atividade pede que vocês utilizem na forma imperativa. Então eu preciso flexionar, modificar esse verbo. Então eu colocaria descasque o abacaxi e corte-o em fatias, ok? Então é só vocês irem pegando os verbos do quadrinho e transformando eles em imperativo, flexionando eles na forma imperativa. Lembrando que somente o final do verbo que vai ser modificado, tá bom? Lembrando que vocês estarão indicando uma orientação. Na atividade 17, nós temos 3 frases e vocês vão pintar de azul o verbo que indica certeza, ou seja, está no modo indicativo, de verde o verbo que indica possibilidade, está no modo subjuntivo, e de amarelo aquele que indica uma ordem, que está no modo imperativo, tá bom? Finalizamos nossa aula por aqui então, na página 28 do CA, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!